versículo 26. Romanos capítulo 8, verso 26. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 26. A palavra de Deus diz assim, ó: e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém. Glória a Deus. O que eu quero ministrar aos nossos corações, em nossas vidas hoje, e eu falei isso há pouco tempo atrás, sobre a importância e o poder da oração e do jejum. Quantos se lembram dessa mensagem? Eu falei sobre isso para que a gente possa começar a emergir e a entrar nessa atmosfera. Não orar como de costume, mas entrar em níveis de oração, em níveis de consagração, ao ponto da gente influenciar no mundo espiritual e consequentemente no mundo natural. E nós não podemos desprezar, e nós não podemos negligenciar o poder da oração. Nós lemos no livro de Romanos que se nós não conhecemos o poder da oração, nós não vamos orar como convém. É por isso que o Espírito, ele tem que interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque não entendemos o poder da oração. Mas quando nós entendemos o poder que tem na oração, na consagração e no jejum, nós vamos entrar em níveis sobrenaturais. Quem está me entendendo, diz amém. Por quê? Porque, irmãos, sabemos que existe uma guerra. Repita comigo, existe uma guerra. Existe uma guerra espiritual, quer você queira ou não. Existe uma guerra nas regiões celestiais. E se nós não oramos e não jejuamos, já estamos nessa guerra perdendo. Já entramos na guerra perdendo. Você, embora você ore ou não ore, se consagre ou não se consagre, você está no meio dessa guerra. Você está no meio dessa cruzada, desse fogo cruzado. E se você não aprender a importância da oração, você vai entrar nessa guerra, ou já tem entrado nessa guerra, perdendo. Só que lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, vai dizer assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que é que o texto está falando? O que é que Paulo está querendo falar? Existe uma guerra. Repita comigo, existe uma guerra. Agora, onde é essa guerra? Onde ela atua de forma ativa e de forma aguda? Ela atua na nossa mente. Ela atua na nossa mente. É uma guerra onde nós precisamos entender que as armas que vai nos ajudar a militar, a guerrear, não são carnais. Não é uma arma que você encontra nessa terra, mas as armas que Deus tem para nos dar são espirituais, poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas, muralhas. Agora, o que é que a continuação do texto fala? Preste atenção. Destruindo argumentos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Existem argumentos, existem tipos de altivez que se levanta contra a verdade e o conhecimento de Deus, a ciência de Deus. E o que é que vai destruir esses argumentos? As armas espirituais. E existe uma arma espiritual que nós precisamos conhecer, ao menos duas, que é a oração e o jejum.
E tem uma frase, o final do texto é algo que penetrou em meu coração. Como é que nós militamos e começamos a vencer quando nós temos esse tipo de pensamento que é contrário à vontade de Deus? Nós precisamos levar esse pensamento cativo à obediência de Cristo. O que é que eu quero trabalhar com você nessa noite? O tema da mensagem é sujeitando os temperamentos. Sujeitando os temperamentos. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Olha só, nós temos que levar cativos nossos pensamentos à obediência de Cristo, e contrapartida, o apóstolo Paulo coloca o corpo dele em escravidão, para que ele não venha entrar em reprovação, para que uma vez ele pregue, não venha cair em reprovação, para que ele não venha ser reprovado. Ou seja, muitas vezes nós não entramos em níveis mais profundos em Deus, nós não estamos vencendo batalhas espirituais. Por quê? Porque a nossa mente está cheia de muralhas, sofismas, argumentos, conhecimentos do diabo e não de Deus. É por isso que nós caímos nessa armadilha, e muitas vezes o nosso corpo, ele é subjugado a esses pensamentos errados. É por isso que muitas vezes o nosso corpo obedece mais às mentiras do diabo, aos sofismas do diabo, do que a verdade da palavra. Quantos querem viver a verdade da palavra? Quantos querem dar em níveis de obediências extraordinários? Então a grande verdade é, nós precisamos conhecer a nós mesmos. E existe uma coisa que pode nos atrapalhar de forma aguda, que é o que? O nosso temperamento. Os nossos temperamentos, e eu quero falar sobre isso aqui, né? Vou falar de forma sistemática. Pode nos atrapalhar. Mas o que de fato, o que é os temperamentos? O que significa os temperamentos de uma pessoa? Os temperamentos são aspectos da nossa personalidade que caracterizam o nosso comportamento. Eles são relacionados com uma forma de ver o mundo, os interesses, as habilidades, os valores de cada um. Isso faz parte do nosso temperamento. Como eu posso explicar de maneira clara para você sobre o temperamento? Quando nós falamos de temperamento, nos referimos àquela parte inata, incutida na nossa personalidade, que é determinada por nossa herança genética. Por isso é considerada a dimensão biológica e instintiva da personalidade. De fato, o temperamento é o primeiro fator da personalidade que se manifesta. Ou seja, o temperamento vem no pacote do teu DNA, da tua genética. É algo que é formado, é a tua persona, faz parte da tua pessoa. E existem pelo menos 4 tipos de temperamento. Quem pode me falar esses temperamentos? Sanguíneo, o que mais? Só lembro o que se identifica, Existe o colérico, sanguíneo, fleumático e por último o melancólico. Existe pelo menos uma evidência clara desses 4 tipos de temperamento. E o primeiro temperamento que eu quero falar para você, por quê? Porque eu vou falar sobre esses temperamentos e é muito provável que você se identifique em alguns deles. É normal que uma pessoa se identifique pelo menos com 2 temperamentos, onde um predomina. E a grande verdade é que quando eu falar sobre esses temperamentos, eu vou falar tanto as virtudes dele, quanto as problemáticas, e vou falar também sobre o exercício da oração, de que você tem que fazer para sujeitar esses temperamentos. Quem quer ouvir? Eu já cansei já. Vamos lá. O que é uma pessoa que ela é colérica?
O que é alguém colérico? O colérico pode ser o temperamento que ora muito pelos outros, que intercede em oração por situações que gostaria que fossem melhoradas. O colérico, ele ama, ele abraça. O colérico, ele é otimista. Pessimismo não faz parte do colérico. Ele é uma pessoa otimista, mesmo quando ele está cansado, ele não se entrega. Ele reconhece: eu estou cansado, mas eu não vou me entregar, eu vou continuar. Então, o colérico tem algo que é muito bitolado, muito forte, chamado disciplina. Ele é muito disciplinado, ele é focado ao extremo. Ele tem na cabeça dele que ele não é um fracasso. É por isso que ele é perseverante, ele consegue perseverar, mesmo quando ele está errado, ele continua, ele insiste. Essa é uma das virtudes do colérico, que também, por sua vez, tem seus defeitos. Mas eu vou continuar falando aqui do colérico. O colérico, ele não gosta de conta atrasada, ele não gosta, ele gosta do carro limpo, carro organizado. Ele não gosta de nada estragado, ele se preocupa com tudo que os outros falam. O colérico, ele usa muitas pessoas para se envolver na equipe, no trabalho. Ele gosta de motivar equipes, ele gosta de estar com equipes, com pessoas. O colérico, ele é assim, ele é disciplinado, ele é focado. O colérico é o quê? Focado. E a grande problemática do colérico é porque dificilmente, raramente, quase nunca, ele reconhece os seus defeitos. A problemática do colérico é que ele tem um foco tão no extremo, a disciplina tão no extremo, que ele acaba se tornando um tirano, um ditador, um autoritário. Então essa é a problemática do colérico. Dificilmente ele cede, ele tem a cabeça dura, lembra? Ele mesmo quando está errado, ele persiste no erro, ele continua no erro, ele tem a cabeça dura. Ele não cede, ele dificilmente ora e Deus escuta suas orações, porque dos defeitos do colérico é a soberba. Só eu estou certo, ninguém está, só eu tenho a razão. Então dificilmente quando o colérico ora, Deus escuta, porque em seus corações, de forma quase imperceptível para ele mesmo, existe soberba. O colérico, ele não sabe, mas ele é soberbo, e ele não sabe que é, ele não entende que é. Então ele tem dificuldade de orar, sabe como? Se quebrantando. Ele tem dificuldade de orar, reconhecendo seus erros para melhorias, para aperfeiçoamento próprio, para uma evolução em Deus de si mesmo. Então ele tem essa dificuldade de fazer esse tipo de oração. Lembra? Ele tem a facilidade de orar pelos outros, de interceder por uma coisa para melhorar, mas para ele mesmo, ele não consegue orar. Por quê? Porque a sensação é que ele está sempre certo e ele não precisa mudar. Estão entendendo aí a questão do colérico? Tem algumas pessoas que estão se identificando. As pessoas falam assim: eu sou assim, também eu sou um colérico contido. Não existe colérico contido, irmão. O outro é colérico, o outro não é colérico. Existe um colérico cheio do Espírito Santo. Existe um colérico cheio do Espírito Santo, ao ponto de manifestar o fruto do Espírito. Então, o colérico. Agora, qual é a oração do colérico que ele precisa exercitar? Irmãos, isso aqui é um exercício. Se você se identificou como alguém que sempre tem a razão, que você não pede perdão, que você não costuma ceder, que você tem a cabeça dura, que você é tão disciplinado que acaba sendo autoritário na vida de alguém, acaba sendo ríspido com alguém, se você se identificou dessa forma, você precisa exercitar um tipo de oração. E que tipo de oração é essa? Como ele não tem facilidade de identificar os seus erros, você tem que orar assim: Senhor, sonda-me. Senhor, sonda-me o meu coração.
sonda a minha vida, sonda a minha alma, me mostra, Senhor, o caminho que eu tenho falhado, o caminho que eu tenho errado. O exercício de quem é colérico, ele precisa sempre estar exercitando a humilhação, o quebrantamento, porque o colérico ele tem o costume de se achar superior às outras pessoas, então ele tem que exercitar de forma intencional, constantemente, orações que se humilham. Ele precisa se humilhar, ele precisa se quebrantar. Senhor Deus, me ajuda, me faz enxergar onde eu tenho falhado, me faz enxergar onde eu tenho caído, me faz enxergar, Senhor Deus, eu me humilho na Tua presença, sonda o meu coração, governa a minha alma, governa os meus pensamentos. Eu não sou nada, Senhor, eu não sou nada sem a Tua presença. O colérico, ele tem que sempre exercitar esse tipo de oração, esse tipo de entrega com quebrantamento, entrega com humilhação. Quem está me entendendo diz amém. Cadê os coléricos aqui? Só fica com... Irmão, tem uma parte de colérico. Você vai identificando, tem uma parte de colérico. Tem gente que vai se identificar com os 4. É só uma bomba. Daqui a pouco vai explodir. Mas isso aqui são as virtudes, as problemáticas e a oração é um exercício que um colérico tem que fazer. Ele ama facilmente, ele trabalha em equipe, mas ele pode, se ele não vigiar, se tornar alguém autoritário, ríspido, soberbo. Então ele sempre tem que orar exercitando em oração o quebrantamento, a humilhação. Quem está me entendendo diz amém. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: se tu é colérico, se quebrante, porque Deus resiste soberbos, mas dá graça aos humildes. O segundo temperamento que eu quero falar é o sanguíneo. O sanguíneo é aquele que o sangue sai pelos olhos. O sanguíneo é aquela pessoa que sempre tem vontade de matar alguém. O sanguíneo é barraqueiro. O sanguíneo discute. O sanguíneo discute na fila do banco, na fila do pão. O sanguíneo, ele se alegra com a festa. A melhor piada tem que ser a dele. Ele que tem que ser o maior engraçado da noite. Ele tem que estar em evidência. O sanguíneo, ele é dominador, ele é controlador. O sanguíneo, ele é extravagante, ele chora, ele clama, ele grita, ele canta. O sanguíneo, ele externa as suas emoções de forma intensa. O sanguíneo, ele tem as suas tendências emocionais a serem muito dramáticas. O sanguíneo adora um drama. O sanguíneo faz com que uma situação pequena se torne uma coisa enorme. É aquele dito, ele faz uma tempestade numa xícara pequenininha. O sanguíneo topa, bate o dedo, eu vou morrer. Sanguíneo, ele tem esse temperamento, ele adora um drama, ele é dominador, ele gosta, ele é a alegria da festa. O sanguíneo, ele é intenso. O sanguíneo, ele se entrega de forma rápida para Deus, faz o apelo, eu vou lá, e se entrega ao Senhor, e se derrama, chora, sua. O sanguíneo, ele se entrega rápido. O sanguíneo, ele não tem constância. O sanguíneo, ele não tem disciplina. O sanguíneo, da mesma forma que ele se entrega de forma intensa, essa intensidade muitas vezes dura uma semana, 3 dias, aí depois vai se entregando, vai se esfriando. O sanguíneo,
ele não consegue completar nada em sua vida. E sabe qual é a problemática? Isso é muito do latino, né? Do brasileiro. A Bíblia fala que 75% dos brasileiros têm um temperamento sanguíneo. Muita intensidade, abraça muito rápido, já diz eu te amo com 2 dias, já derruba as muralhas, já abraça, já bota para dormir no berço, já faz isso com 2 dias, não quero olhar na sua cara, sai de perto de mim, eu não tenho nada a ver com você, o que é que você está fazendo aqui perto de mim, sai de perto de mim, Satanás. É assim que o sanguíneo é. Eu acho engraçado. Isso aqui é tu, é eu. O sanguíneo é dessa forma. Mas a problemática do sanguíneo, outra problemática, além dele não ter disciplina, além dele não conseguir concluir nada, o sanguíneo ele tem uma facilidade de esquecer as coisas que é tremenda. Você fala uma coisa, vai comprar arroz, açúcar e quinó. A pessoa vem com macarrão, miojo e bombom. O sanguíneo, ele tem a facilidade de esquecer as coisas. Ele precisa estar sempre andando com crente. Por quê? Porque ele tem uma fácil adaptação. Se ele anda com ímpio, ele tem atitude de ímpio. Se ele anda com crente, ele tem atitude de crente. Se ele anda com pessoas que falam palavras torpes, piadas imorais, ele também fala. O ímpio, ele tem a facilidade de se adaptar aos ambientes que ele está. É por isso que ele precisa andar com crente, para ver se ele só fica crente. O sanguíneo, ele não tem disciplina, ele perde o foco muito fácil, ele é desatento. Normalmente o sanguíneo, ele precisa de motivação para poder fazer alguma coisa. O sanguíneo, muitas vezes, ele depende de uma motivação para fazer alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, se você depender de motivação, você não vai para lugar nenhum. Você não vai para canto nenhum, porque tem coisas nessa vida que só se conquista não é por motivação, mas por disciplina. Vai ter momentos que você vai estar desmotivado, vai querer abandonar tudo, mas a disciplina e o propósito não vai deixar você abandonar aquilo que faz parte da sua vida, do seu coração. Então, muitas vezes, o sanguíneo, ele, eu estou sem motivação para ir para a igreja, não, eu estou sem motivação para ir trabalhar, eu estou sem motivação para poder fazer tal coisa. Ele sempre precisa estar motivado para fazer. Deixa eu falar outra coisa, motivação não vai te levar a lugar nenhum. O que vai te ajudar a conquistar é o quê? Olha para a pessoa que está falando assim, seja disciplinado. Como o sanguíneo pode vencer em oração? Quem quer saber? Em primeiro lugar, ele precisa adquirir um caderno. Para quê? Para anotar tanto os seus afazeres, os seus objetivos, como as suas orações. Para quê? Para ele não se esquecer. Porque o sanguíneo, ele começa no começo do ano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou emagrecer 30 quilos, vou empreender nisso, vou investir nisso, e aí quando chega 3 meses depois, está retrocedendo, que não aconteceu nada do que eu prometi no começo do ano, não fiz nada, eu nem comecei a fazer daquilo que eu prometi no começo do ano. Então ele precisa sempre ter um caderno, para lembrar daquilo que prometeu, daquilo que se comprometeu,
daquilo que anotou, as orações que fez no Senhor, no tempo com Deus, no secreto com Deus. Deus falou comigo naquele dia, tal data, tal horário, isso. Deus mexeu no meu coração, liberou a palavra em meu coração, tal data, tal dia, isso. Estava uma noite tão linda, a lua estava brilhante, e aí Deus falou comigo e arrebatou meu coração. O sanguíneo, ele precisa anotar. Primeiro exercício para você, sanguíneo, começar a vencer o seu temperamento, ou sujeitar o seu temperamento. Outra coisa que o sanguíneo precisa fazer em oração, a oração do sanguíneo que ele precisa exercitar é a oração pedindo constantemente constância. A oração pedindo constantemente constância. Tiago capítulo 1, verso 8. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Nesse mesmo texto fala que a pessoa de ânimo dobre não vai receber nada da parte de Deus. É um sanguíneo. O sanguíneo, ele é inconstante. Então a oração dele é para que constantemente o Senhor conceda constância, firmeza, solidez na fé dele, na vida espiritual dele, na vida dele como um todo. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Então a oração é essa: Senhor, me ajuda a concluir determinada obra, me ajuda a concluir determinada missão, não deixe que eu retroceda, não deixe que eu abandone, não deixe que eu pare no meio do caminho, me ajuda a concluir, me ajuda a fazer, me ajuda a operar. Então o sanguíneo tem que sempre, constantemente, exercitar esse tipo de oração, porque uma hora ou outra o seu temperamento vai querer falar mais forte, e ele vai querer abandonar tudo, no meio do caminho. Amém? Agora, tudo ok com sanguíneo aqui? Mais ou menos, né? Agora eu quero falar do fleumático. O que é o fleumático? O fleumático é aquela pessoa assim, ó, sorri, fleumático. Fica triste. Toma um susto. Esse é o fleumático. O fleumático normalmente ele não esboça, ele não é comum de esboçar emoção alguma. O fleumático é uma pessoa calma, pacata, calada. Ele não quer confusão com ninguém. Se puder, ele paga para ninguém brigar. O fleumático, ele é a pessoa assim, pacata do lar, descansada. Ele não faz piada com ninguém, ele não zoa ninguém. O fleumático, ele não entra em discussão nenhuma. Obrigado, filhão, receba. O fleumático, ele não entra em confusão nenhuma, mas provavelmente ele pode ser o primeiro a adoecer, porque o fleumático, ele não externa, ele dificilmente externa, mas ele estoca muitas vezes as emoções. Então o fleumático é esse. O fleumático, ele é extremamente perfeccionista. O fleumático, ele é perfeccionista. A problemática do fleumático é a procrastinação. Por exemplo, como é que você lidar no tempo com o fleumático? A gente sabe que ele é perfeccionista, mas ele é ótimo em atrasar os dias. Então você tem que falar com o fleumático pelo menos uma semana antes, 2 semanas antes, para ele poder entregar alguma coisa, porque ele não consegue, ele tem dificuldade com horário, ele tem dificuldade com o tempo, ele tem dificuldade de relacionamentos. O fleumático, ele demora para entregar as coisas. O fleumático, ele não gosta de expressar, ele não gosta de gastar palavras com ninguém. Ele é uma pessoa de difícil acesso. Por exemplo, existem pessoas fleumáticas que eu conheço, que eu sei que me ama, eu sei que gosta de mim porque eu conheço a essência da pessoa, mas
ela é uma pessoa difícil de dizer assim, ó, eu te amo. Normalmente você vai abraçar um fleumático, ele dá um abraço assim, ó, se afastando. Parece aqueles cachorros brutos. Fleumático é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, de se abrir. Mas normalmente os fleumáticos, eles são perfeccionistas. E normalmente quando um fleumático fala, ele tem muita consistência e exatidão em suas palavras. Então, a problemática do fleumático é que ele procrastina. É que o fleumático, ele é muitas vezes passivo e que ele consegue se adaptar ao desconforto. Está um desconforto. Não, mas para ele, não quero confusão com ninguém, não quero falar com ninguém. Então ele consegue se adaptar ao desconforto. É por isso que ele sofre de maneira interna e de maneira mais rápida. Por quê? Porque ele é passivo demais. Quem está me entendendo diz amém. Ele não gosta de gastar palavras à toa. Normalmente, quando o fleumático fala, sempre ele é cirúrgico e assertivo em suas palavras. Porém, é uma pessoa de difícil vínculo, de difícil oração. Por exemplo, o fleumático, ele não gosta de relacionamentos, ele é desconfiado. Ele não confia facilmente. E ele leva essa falta de confiança para com Deus, essa falta de relacionamento para Deus. Um fleumático dificilmente ora. Um fleumático dificilmente tem uma vida de oração, porque ele leva esse vínculo deformado que ele não consegue ter com as pessoas para com Deus. Ele não consegue se relacionar com Deus. Quem está me entendendo diz amém. Então, essa é uma das grandes problemáticas que o fleumático ele leva as suas problemáticas relacionais e não consegue se conectar com o Senhor. Normalmente são pessoas isoladas, são pessoas ali que se isolam, são pessoas inteligentíssimas, os fleumáticos. A oração que o fleumático precisa exercitar é: Senhor, me ajuda a criar vínculos profundos, me ajuda a amar o próximo, me ajuda a amar as pessoas como o Senhor amou, me ajuda a ter empatia com os outros, me ajuda a ter atitude, me ajuda a tomar decisões, me ajuda a assumir as responsabilidades, não me deixa me esconder diante dos desafios. A oração que o fleumático precisa exercitar sempre, constantemente, exatamente essa. Porque o fleumático ele não gosta de receber pessoas em casa, ele não gosta de ir para casa de ninguém. O fleumático normalmente gosta de se esconder na vida virtual. O fleumático ele foge de confronto, é mais fácil falar no WhatsApp. O fleumático está aqui, ó. Quero te pedir perdão. Não, o fleumático vai aqui, ó, no WhatsApp. A pessoa está lá na cozinha, está no quarto. Perdão. Quando fala, né? Então a oração do fleumático é exatamente essa: me ajuda a me comunicar, Senhor. Me comunicar com a esposa, com os filhos, com os amigos, com os irmãos. Me ajuda a me comunicar. Amém? Tudo ok com o fleumático? Agora vamos para o último. Qual é o último que está faltando? Melancólico. Esse aqui eu me identifico também. O que é o melancólico? Melancólicos são pessoas extremamente criativas. Eles são criativos. Normalmente os melancólicos são a classe artística. São pessoas inteligentes para criar. Isso faz parte do melancólico. E outra, ele tem que ser melancólico, porque se ele não for melancólico, não tem criatividade.
Ele tem que ser melancólico. Ele é o que mais tende a pedir transformação para o seu ser. O melancólico, ele reconhece facilmente as suas misérias, as suas mazelas. O melancólico, ele deseja ser transformado constantemente. Cada pregação ele fala: sou eu sou esse miserável aí, eu quero transformação. O melancólico, se o Espírito Santo falar, ele obedece. Se é para pedir perdão, o melancólico não tem cerimônia, ele pede perdão. O melancólico, ele é pobre de espírito, ele é humilde de espírito. Esse é o melancólico. O problema é que ele pode se esquecer de uma coisa nessa melancolia toda. O que é? De agradecer pelas bênçãos, pelas coisas boas que lhe acontecem em sua vida. O melancólico, ele não consegue interceder pelos outros, porque o seu olhar está fixado apenas em seus defeitos. Existe uma virtude no quesito espiritual que o melancólico ele tem. Por exemplo, o melancólico dificilmente vai reconhecer as suas virtudes. Isso no âmbito espiritual até que é legal, para ele não cair em soberba em seu coração. Entretanto, o melancólico ele tem o defeito de entrar em autocomiseração, de se sentir a ovelha negra, de se sentir rejeitado. O que é autocomiseração? É quando a pessoa olha para si: eu não valho nada mesmo, eu não presto, ó vida, ó céus, todo mundo é bom, eu não presto, eu não valo nada. O melancólico, ele entra nessa paranoia, e por entrar nessa paranoia, ele não consegue agradecer a Deus pelas coisas boas que lhe acontecem. Tantas coisas boas que acontecem na vida do melancólico, e ele não consegue reconhecer a bondade de Deus. O melancólico sabe o que é? 10 pessoas, de 10 pessoas, 9 deram um presente para ela, mas se uma não der, sabe o que aconteceu? Eu ganhei 9 presentes, mas fulano não me deu presente. O melancólico tende a dar ênfase naquilo que é negativo, e esquece de agradecer e de expressar aquilo que foi positivo em sua vida. Para o melancólico, o copo está meio vazio. Mas para o colérico, o copo está meio cheio. É um contraponto, né? São diferenças muito grandes. Então a problemática, o melancólico, ele gosta de pedir perdão até quando ele não está errado, gente. Só não está errado, perdão. Eu errei, eu pequei. Não foi isso não. Eu errei, eu pequei, eu sei. Dependendo do nível de exigência consigo mesmo, o melancólico esquece que é amado por Deus. Dependendo do nível de exigência de si mesmo, o melancólico ele esquece que é amado por Deus. O exercício de oração de um melancólico é: Senhor, me livra do sentimento de rejeição. Traz, Espírito Santo, a certeza de que sou amado. Fundamenta o meu coração de que eu sou importante para o Senhor. Esse é os temperamentos. Quem se identificou com algum aqui?
Tem uns testezinhos na internet, aí tu vai ter na certeza, né? Eu não tenho paciência, que eu sou sanguíneo, às vezes. Eu não tenho paciência, aí eu não faço não, mas tem uns testezinhos, né, para poder fazer. Entretanto, existem esses temperamentos que fazem parte da nossa persona. Isso aqui não é horóscopo, mas você se identificou com esses temperamentos, pelo menos com alguns deles, pelo menos com 2, ou com os 4, não sei. Talvez você se identificou. A grande verdade é que esses temperamentos, ele pode manipular as nossas emoções e influenciar nos nossos comportamentos. E se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, dificilmente conseguiremos sujeitar esses temperamentos. E a grande verdade é, orar em línguas é um dom. Repita comigo, orar em línguas é o dom. Ter domínio da língua é um fruto. Ter domínio de si, ter domínio próprio, isso é fruto do Espírito. Não tem como você exercitar o dom sem buscar colher esses tipos de fruto. Domínio dos pensamentos, domínio das ações, domínio de sua boca, domínio dos seus olhos, domínio do seu corpo, domínio de si, domínio próprio. O que é que Paulo fala? Eu vou submeter os meus pensamentos à obediência de Cristo. Está pensando algo que não provém do Senhor? Então submeta à vontade de Cristo. Pergunte, Jesus, em meu lugar o Senhor faria o quê? O Senhor aprova esse tipo de pensamento, Senhor? O Senhor gosta, ama esse tipo de pensamento? Sujeite à obediência de Cristo. Não seja escravo de pensamentos, de setas, de pensamentos errados. Não alimente pensamentos que não provêm da parte de Deus. Outro ponto que nós lemos no começo, o apóstolo Paulo não só subjuga os seus pensamentos, ou escraviza os seus pensamentos, ou leva cativo os seus pensamentos. Consequentemente, ele esmurra seu corpo em sinal de escravidão, para que ele não venha pecar em cima daquilo que ele pregou, para que ele não venha falhar em cima daquilo que ele falou e ensinou. Então o apóstolo Paulo, ele sujeita tanto os seus pensamentos como o seu corpo, fazendo com que seus temperamentos não fiquem à flor da pele, ao ponto dele influenciar outras pessoas de forma negativa. Pelo contrário, ele sujeita tanto os seus pensamentos quanto as suas ações, para que a bondade, para que o propósito de Jesus seja estabelecido. Se você quer que o ambiente da sua casa mude, o ambiente onde você está inserido mude, você precisa ter domínio dos seus temperamentos. Você precisa controlar os seus temperamentos. Ouça, quem controla não é o Espírito, quem controla é você. Quem subjuga é você. Quem decide se calar é você. Quem decide usar de palavra e de sabedoria é você. Quem decide ter uma boa ação no lugar de uma má ação, no fim das contas é você. A colheita da boa semente, quem colherá é você. A colheita da semente ruim, quem vai colher também é você. Repita comigo: a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tudo que você planta, você vai colher. Então eu falei sobre 4 temperamentos que podem te atrapalhar em oração. Se você se conhecer, você vai começar a orar de forma eficaz. Precisamos orar com toda súplica de forma constante, e precisamos orar também consigo mesmo, para que a gente possa diminuir e que Jesus Cristo possa crescer em nossas vidas. Quem recebe essa palavra?
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar